Um garoto de apenas 9 anos de idade, infelizmente, morreu vítima de uma tragédia. Esse fato aconteceu durante a tarde. Foi no sítio Cajazeiras, fica na área rural lá da cidade. A vítima, o Pedro Miguel da Silva Ferreira, morreu no local. Estou aqui com a Wanderlúcia Batista, né, que é tia da vítima. Wanderlúcia, ele estava brincando com os irmãozinhos e estavam todos na rede, né? E inclusive foram eles mesmos, né, que armaram essa rede? Provavelmente deve ter sido ele ou o pai dele, né? Que eu não estava lá. Eles são moradores de lá dessa fazenda, né? Que eles estavam morando. E eles brincavam sempre nessa rede. O pai é caseiro lá da fazenda, é? O pai é caseiro de lá dessa fazenda. E as crianças que estavam brincando com ele, qual a idade delas? Estava ele de 9, o outro irmãozinho de 7, o outro de 4 e o de 3. Eu soube, inclusive, que a rede estava presa na pilastra e na outra ponta, num comogó. E estavam todos brincando, né? De repente ele foi pular dentro da rede, aí foi quando aconteceu o acidente, é isso? Justamente, a rede era amarrada no pilato, né, e no comongó, né. Aí como eles estavam brincando, você sabe, brincadeira de criança, pula para um lado, pula para outro. Aí foi na hora que ele pulou, foi na hora que caiu. A pilastra não suportou o peso, aí caiu em cima dele. Isso, caiu, torou-se em 3 pedaços. E um dos pedaços pegou na cabecinha dele. E as demais crianças, você disse que o irmãozinho de 7, outro de 4, outro de 3, eles não foram atingidos? Não, graças a Deus que não. Graças a Deus mesmo, né? Porque, inclusive, crianças ainda menores do que ele, né? Menores do que ele. E o de 7 aninhos ainda teve força, né, para puxar o pilato da cabeça do irmão e gritar pela mãe. Ô, Wanderlúcia, inclusive, eu soube que acionaram o SAMU, né? O SAMU foi para o local, mas infelizmente, quando chegou, ele já estava em óbito. Foi, acionaram o SAMU, mas quando chegou não teve mais jeito, não, já estava em óbito já. A parte da pilastra que o atingiu exatamente na cabeça? Na cabeça. Ele estourou a cabecinha dele. E não dá para dizer que existe algum culpado não, né? Criança cega, infelizmente a realidade é essa, né? Estavam brincando ali, a mãe confiou que estavam todos seguros, né? Justamente, se diz assim, né? É obra do destino, né? Ninguém culpa ninguém, porque se soubesse que ia acontecer, claro que o pai e a mãe não iam deixar, né? Mas era brincadeira deles normal. Passaram o dia todo brincando nessa rede. E brincavam direto? E brincavam direto. Ô, Wanderlúcia, havia mais alguém em casa, além dos 4? Havia a mãe e o pai. Uhum. Havia. Mas tem que ter muito cuidado, né? A rede, tem que prender a rede num armador de rede, né? Colocar um armador de rede seguro, ou uma árvore, ou até mesmo, enfim, prender em algo que tenha resistência, né? Porque pode, infelizmente, resultar na morte. Eu lembro que, inclusive, não fazem muitos anos, uma criança também morreu num acidente que aconteceu semelhante, né, ao que aconteceu com o Pedro Miguel. Estava com a rede presa numa pilastra, isso foi lá na Vila Canaã, ali na divisa de Caruaru com Toritama, e a criança também morreu. Então, que as pessoas fiquem alertas e não façam isso. A pilastra, ela não tem resistência de nada, né? Não tem amarração nenhuma ali. Apenas para segurar, sei lá, o telhado. Justamente, mas ninguém ia ver, né? Ninguém sabia que ia acontecer. Né? Como eles brincavam sempre, e sempre essa rede estava armada, não ia, sabe? Se o pai e a mãe soubessem, claro que não ia deixar, né? Ô, Wanderlúcia, inclusive ontem, quando houve esse acidente, né? Você tinha acabado de voltar da missa de 1 mês do seu filho, né? Seu filho que recentemente morreu com a esposa, há 1 mês, há exatamente 1 mês, ele morreu com a esposa num acidente de trânsito ali em frente ao Parque de Vaquejadas, na BR-232, em Bezerros. Foi justamente, e ontem fez 1 mês, né, da perca do meu filho e minha nora. A gente estava na missa de 30 dias, aí quando eu cheguei em casa, minha prima ligou dizendo que o menino tinha falecido. E eu não quis acreditar. Eu digo, meu Deus, fez 1 mês de uma tragédia, de eu perder minha nora e meu filho, agora eu perdi um sobrinho. Meu Deus do céu, e que Papai do Céu dê forças aos pais, que eles consigam superar, né, a morte do Pedro Miguel, garoto alegre, menino, né, saudável, que infelizmente acabou sendo vítima dessa tragédia. Justamente, o que a gente pede é força, né, para o pai e a mãe, e tem os outros 3 pequenininhos que precisam deles 2, né? Eles sabem que o Pedro morreu?
Um dele sabe, mas os outros dois são muito pequenininhos, pensa que ele está no hospital. Pois é, a pena, né, gente? Corpo da vítima é encaminhado aqui para o IML de Caruaru, repetindo o nome da criança, Pedro Miguel da Silva Ferreira, apenas 9 anos de idade, que infelizmente acabou morrendo vítima desta tragédia que aconteceu no sítio Cajazeiras, zona rural de São Caetano. As imagens são do Albertino Alves, repórter Adielson Galvão.